Fala, senhores. Hoje vamos falar um pouco sobre a derrota que está na sua mente. Toda derrota antes da morte, ela é psicológica, certo? E eu vou te provar isso em três vertentes. Na vertente psicológica barra ciência, na vertente espiritual com Deus e na vertente militar. Toda derrota antes da morte é psicológica. O que acontece com as pessoas hoje em dia, né? Não vou treinar, não vou estudar, não vou ler esse livro, eu não vou me abdicar dessa alimentação rica em gordura, em açúcares, para que eu não me. Pra, porque eu não consigo passar por essa dor. Isso é impossível e isso é inconquistável. É essa a realidade que mais de 80% das pessoas pecam e erram em algumas áreas da sua vida em relação a isso. E o pior de tudo isso é que elas se sentem extremamente culpadas. Muitas vezes, muitas pessoas querem se justificar, vamos viver um equilíbrio, mas nem o equilíbrio ela consegue viver. Ela vive no desequilíbrio do lado negativo, né? Se a gente imagina um equilíbrio aqui, um exemplo, treinos. Caramba, treinar todo dia a milhão e não treinar. Ah, não pode aqui, tal, porque vai ter lesão, esse aqui tem que ter o descanso. Mas não vive no equilíbrio e vive no desequilíbrio negativo. Porque muitas vezes perderam aqui. Mas bora adentrar mais nesse tema. Isso acontece, Matheus? Por que isso acontece? Eu vou, como eu vou melhorar diante dessas situações? Bom, a parte psicológica disso é muito interessante. Dentro do nosso cérebro, a gente tem que entender que é um processo evolutivo, certo? Que vai desenvolvendo novas áreas com o passar dos anos. Então, olhe lá para os primórdios, onde a gente tem os nossos ancestrais. Qual era a realidade deles? A realidade deles era basicamente acordar, caçar, né? Então eles viviam em constante luta em busca da sobrevivência. O cérebro humano, ele é adaptado a buscar conforto e sobrevivência, certo? Conforto e sobrevivência. Então eles saíam atrás. Às vezes, para ter conforto, a gente precisa ter desconforto. Então eles caçavam e se depara, imagina você caçando e você se depara com um leão. A gente tem dentro do nosso cérebro, dentro do sistema límbico, a parte da amígdala. A parte da amígdala é uma parte que ele tem a ver com o sistema de luta ou fuga. Então, quando ele é algo automático dentro de si, tá? Então, quando você se deparou com um leão lá atrás, com os ancestrais, você tava lá, você sabe a iminência, vem o medo. A gente vive muito isso dentro da polícia, né? Você tá em operação, tá numa abordagem, tá numa situação à noite, suspeito duvidoso, tal, abordagem duvidoso. E aí? Começa a liberar adrenalina, sua frequência cardíaca aumenta e muito, tensão muscular, né? Você fica mais rígido e a questão de foco no extremo perigo. E aí vai entrar o sistema de luta ou fuga, automático, inconsciente. Ou você vai lutar ou você vai fugir. E como a gente volta lá para a introdução, 80% começa, luta, 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 mas depois desiste. Fuga, fuga, fuga.
Nosso cérebro ele é muito adaptável, não só a coisas físicas como o leão, mas coisas subjetivas intrínsecas, como falar em público é um terror para muitas pessoas, né? Ser rejeitado por amigos, familiares, né? Humilhação, etc., abandono. Então veja que são sentimentos intrínsecos, não é um perigo físico real que está ali na sua frente. E o cérebro não faz essa diferenciação. Não faz essa diferenciação. E às vezes, oportunidades são fechadas na nossa vida por, por motivos de não enfrentar. A amígdala ativou. Caramba, abri o meu negócio, meu próprio negócio. Estudar para o concurso. Caramba, é difícil demais. Caramba, na primeira adversidade, desisto. Pá, não tem um propósito claro. Toda derrota antes da morte ela é psicológica. Então, para vencer tudo isso, o que é que a gente precisa? O que é que a gente precisa fazer para a gente vencer tudo isso? A gente tem um conflito de ideias entre a amígdala, onde você vai ter as reações automáticas, e o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal entende-se como nossa parte consciente. Parte consciente. Viu medo? Pá, leão. Leão aqui, pá, medo. Parte consciente. Caramba, vou enfrentar o leão. Tenho condições de enfrentar. Tô com a minha trio, 12 homens. Analisei o cenário, analisei a probabilidade. Posso vencer. Posso vencer. Mas muitas pessoas, mesmo podendo vencer, tendo saúde, tendo capacidade técnica cognitiva de aprender e aplicar, dizem que vão perder. Uma coisa mais feia ainda não é só dizer que vai perder, é justificar a derrota com coisas alheias, com coisas fora da realidade. Culpar outras pessoas, por exemplo. Tema para outro vídeo. Mas vamos continuar. Então, viu o leão, posso vencer e luto. Ou fujo. Mas para a gente vencer, é no córtex pré-frontal a consciência. É normal ter medo. Principalmente quando você vai fazer aquelas coisas pela primeira vez. Certo? Pela primeira vez. Cara, o ambiente importa. Seu córtex importa, córtex pré-frontal. Sua consciência tem que estar muito bem alinhada. Caramba, posso conseguir, vou vencer isso, por mais que eu esteja com muito medo, vou vencer essa barreira na minha vida. Caramba, esses caras aqui já venceram, estão comigo, estão me apoiando. Ah, Matheus, mas a realidade é que quem tá comigo não me apoia. Ah, não. Enfrenta a vida, brother. É a consequência de viver. É isso. A gente vive numa sociedade que tem pessoas tóxicas, querendo ou não. Em qualquer grupo você vai encontrar isso. E córtex pré-frontal alinhado. Tá bom? Essa é a única forma de vencer. Né? Parar de se auto-justificar. Né? Por que isso acontece? Porque você acha que nunca vai conseguir. Né? Tem o psicólogo Martin Seligman. Ele descobriu, ele colocou. Agora esqueci qual eram os animais dentro de uma gaiola. Dentro de uma gaiola, ele começou a observar, dar choque nesses animais. E teve um momento que eles pararam de lutar para tentar sair. Se acostumaram com a morte. Com a derrota. Perdão. Se acostumaram com a derrota. Isso acontece com nós seres humanos. A gente tenta emagrecer, tenta sair desse vício, a gente dá recaída, 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 milhares de vezes. Chega um momento que você diz, caramba, eu não vou conseguir mais. Toda derrota antes da morte é psicológica.
Veja a história de Davi. Davi, um pequeno homem, talvez 14 anos, galego, contra Golias. Golias, na visão dele, com armadura gigante, talvez para Golias era uma vitória absoluta. Contudo, na mente de Davi, enquanto todos contestavam ele, era uma vitória certa. Porque ele acreditava na vitória. Ele acreditava na vitória. E isso é o mais interessante de tudo. Quando você acredita, meu amigo, você vai a novos lugares. Quando você acredita, você rompe barreiras. Quando você acredita, você vai além. Você pode ir mais. Você é mais. Mas isso tem que estar no seu coração, na sua vibração. Mas é a história de Jesus Cristo. Na cruz, enquanto todos choravam a morte, a derrota, 3 dias depois ele sai da sepultura e ressurge das cinzas. Senhores e senhoras, a vitória é uma decisão. A vitória é uma consequência do que está na mente e nas ações. O que é que você está fazendo hoje para o seu futuro de amanhã? Quero que você siga. Se puder seguir nosso canal para apoiar, para chegar em mais pessoas, deixar seu like, seu comentário, certo? Fico muito grato. Me chamo Tertulino. Deus abençoe vocês e até mais.